Eu cresci em São Paulo, né? Para que as pessoas entendam, né? O André tem 40 anos de idade. Cresci num pequeno lugar, né? Uma pequena vila de pescadores em São Paulo, no Guarujá. Até os 18 anos eu morei lá. E dos 18 anos eu fui morar em Joinville, Santa Catarina, onde eu hoje resido no estado de Santa Catarina. Sou uma pessoa que superei traumas, superei família, superei perdas, para poder hoje estar executando o tipo de trabalho que eu executo, que foi me dado. Não foi porque eu quis ou porque sou merecedor, mas porque realmente um chamado de Deus. Eu saí da extrema pobreza, de verdade, extrema pobreza de tudo, né, para hoje tá ajudando outras pessoas. Então, o André nada mais é do que um homem sonhador, que não parou de sonhar. Ele saiu de um lugar de completa morte para um lugar de completa vida. Então, a frase exemplo de superação seria a mais correta para essa sua história de vida. Com certeza, pastor Fábio. Porque ao longo desses 40 anos, essa jornada, ela não é, eu acredito que ela não é fácil para ninguém, né? Eu acredito que todas as pessoas têm que se superar, se reinventar, para poder ter um destino mais claro daquilo que elas vão fazer na vida delas. E como muitas outras pessoas têm os seus desafios, eu tive os meus, né? E o meu desafio começou na maternidade. Já começou sem roupa. Na maternidade eu não tinha roupa, né? Porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar. Meu pai, por algum motivo que também eu não sei, decidiu que aquele relacionamento entre os dois não era mais viável, e eu fiquei no meio desse furacão, né? E durante esse período, né, graças a Deus, o meu avô, que não é meu avô de sangue, foi quem comprou a minha primeira roupa. Então, se nós formos falar de superação, nós temos que trazer desde o início de como foi a trajetória do André, até do nascimento, né? Então, hoje, eu vejo realmente a bondade de Deus naquilo que Deus me entregou como pessoa, como ser humano e como homem de Deus. E a vida em si, ela já é feita de superação, né? Aquele que nasce em um berço de ouro, ele tem que superar a si mesmo para manter aquilo que os pais o deixaram como legado. Aquele que nasce em uma condição desfavoráveis, ele tem que superar, além de si mesmo, tem que superar a sociedade, tem que superar a miséria e a condição social a que vive, para que, de fato, seja uma pessoa diferente e para que a sua geração possa ter uma realidade melhor do que a que ele nasceu. Então a vida ela é feita de superação e todos os dias nós temos que superar alguma coisa de alguma forma, né? Até porque o que eu vejo hoje, né? Parece que todos os dias a gente precisa provar, né, o nosso valor em algumas áreas, né, determinadas da vida. Quando eu comecei a me desenvolver, né, já quando criança, colégio, na minha época não tinha bullying, né? Não havia bullying. Bullying tem hoje. Na minha época não havia isso. Então, na minha época, havia aquela zoação total, né? E o que me chama a atenção é que, no período escolar, eu sempre fui uma pessoa mais retraída, né? Eu nunca tive facilidade em falar, facilidade em me expor, em apresentar trabalhos, por exemplo. Eu nunca tive isso. Eu sempre tive uma rejeição muito forte, né, que eu acredito que vem desde quando eu fui concebido. Então, a rejeição sempre foi algo muito forte, muito presente dentro da minha vida. Eu já me rejeitava por ser negro e as outras pessoas serem brancos. Tanto é que, muitas das vezes, eu até prego sobre isso lá na igreja, quando falo sobre rejeição, né? Graças a Deus está minha esposa aqui, que não me deixa mentir. E o que acontece? Depois de alguns anos, né, ainda falando de superação, eu precisei
eu precisei curar em mim essa questão da rejeição, pastor. Porque eu acredito que a maior superação minha foi a superação da rejeição, né? Como eu disse, a história de ninguém é fácil. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas marcas, né? Mas a minha história, e às vezes eu coloco no telão da igreja para as pessoas verem da onde eu saí, da casa que eu morei. Eu morava num barraco de madeira, no meio da favela, no mar. Barraco de madeira, eu estou falando no meio do mangue, onde caranguejos andam embaixo, né? Então, foi ali que a minha família conseguiu se estabelecer, né? Numa comunidade com... Hoje deve ter mais de 4, 5 mil barracos, né? Onde água potável era difícil, onde a energia era difícil. Você imagina um poste para... Na minha época devia ter uns 500, 600 barracos de madeira. Você imagina um poste para tudo isso. Tá entendendo? Muitas das vezes eu saía da minha casa com maré pela cintura para poder ir para o colégio. Voltava com maré pela cintura. Tá entendendo? Então, a vida, né, na minha infância, ela não foi fácil. Mas essa questão assim, econômica, financeira, a condição também da região que o senhor morava, não foi tão ruim quanto a rejeição que o senhor sofreu? Não. Mas o que se deu essa rejeição na sua infância? Eu acredito muito que, e hoje, né, depois de ser pai, a falta de um pai. A falta de um pai foi crucial, porque a minha mãe... ela não tinha entendimento, então ela engatou um novo relacionamento. Teve 2 filhos e eles tinham o pai, por mais que o pai tivesse os seus desafios e os seus problemas, mas eles tinham um pai. E eu era o renegado, eu era o que sobrava, né, na família. Então, ficou muito difícil de se encaixar a história daquela família. Porque até então, quando era eu e a minha mãe, era uma coisa. A partir do momento que ela formou uma nova família, aquilo gerou em mim uma rejeição muito grande, né? De não ter pai, de ser um menino negro, pobre, usar sempre o calçado que vinha da casa que a minha mãe trabalhava ou que a minha avó trabalhava, né? Sempre estar tendo que ir usando uma roupa dos outros. Então, isso... gerou em mim uma rejeição muito grande. Tanto é que, ao longo desse percurso todo da vida, eu descobri que o que me levou às drogas foi a rejeição. O que me encaminhou para o caminho das drogas foi a rejeição da adolescência, né? É claro que eu comecei no mundo das drogas com 9 para 10 anos. Tão cedo assim? Tão cedo assim. Mas por que o senhor atribui a questão da rejeição que te levou às drogas? Porque eu olhava para aqueles meninos que ficavam no fundo do colégio, que também já tinham uma vida totalmente caótica, né? E eu via que eles tinham algo diferente que eu não tinha. E isso eu conto até na igreja, as pessoas até dando risada. Quando dos 10 para os 11 anos, né? Era mais uma coisa informal ali, né? Da questão da droga, né? Fumar um baseado, era uma coisa informal. Mas dos 10 para os 11 anos, tinha aquelas festinhas de colégio, né? As chamadas festinhas americanas, hoje já não tem mais. Cada um leva uma coisa e tal. E o que eu percebia? Que as meninas daquela época, elas não me davam bola. Mas elas davam bola para aquela equipe de meninos do fundão. Então eu quis me associar a eles porque eu me achava... Eu já tinha uma rejeição em casa. E daí agora, quando começou esse período da pré-adolescência, eu também já comecei a ter uma outra rejeição com as meninas. Entendeu? Então tu viu as drogas uma forma de ser aceito. Uma forma de ser descolado, uma forma de ser aceito. Foi aonde eu ingressei com aquela turma. Foi aonde eu falei, não, agora... eu quero participar. Comecei ali, e ali diretamente foi quando eu entrei no tráfico de drogas. Foi quando... Tinha quantos anos, mais ou menos? Quando foi Tinha de 10 para 11. Foi quando eu comecei tão novo no tráfico. Aviãozinho ou já vendia não, mesmo? Aviãozinho, levava, mas ali
para eu completar 12 anos, eu já estava numa boca mesmo. Já estava sentado numa boca, né, com sacolé de droga, vendendo droga, indo para lá e para cá, busca lá, leva para cá, né? Mas foi a rejeição que me fez entrar nesse caminho. Mas tão novo assim, apóstolo? Tão novo, porque o lugar onde eu morava, hoje é um lugar mais desenvolvido. Tanto é que sábado agora eu estou indo para lá, né? Vou pregar lá alguns dias, tenho amigos queridos lá, pessoas que me conhecem e viram a minha transformação. Mas na minha época era mais difícil. Na minha época, tudo era mais difícil. Não tinha emprego. O emprego que tinha naquela época ou era pesca, ou era servente de pedreiro, né? E então não tinha muitas oportunidades para quem estava começando, iniciando a vida, pastor Fábio. E eu vi no tráfico uma forma de andar bem arrumado, né? Bem vestido, com dinheiro no bolso, e ter tudo aquilo que, de repente, a minha forma normal não conseguiria. Então, eu iniciei e mergulhei de cabeça no tráfico de drogas, né? Com 13 anos eu fui preso, né? Daí fiquei um tempo na FEBEM, passei um tempo ali preso, saí, mas continuei. Então, sempre foi uma vida muito fácil, muito favorável. Então... E dentro desse contexto aí, não havia nenhuma outra oportunidade para o senhor se desenvolver como um ser humano longe do tráfico, longe das drogas? Até havia, porque no começo... Ou era um caminho mais difícil? Não, era um caminho mais difícil, mas era um caminho que eu poderia ter traçado. Por quê? Por exemplo, a minha avó sempre trabalhou. E muita parte eu fui criado pela minha avó e pelo meu avô, que não é meu avô de sangue, né? Então, a minha avó, ela não teve estudo, né? Uma baiana que veio de Jequié, da Bahia. Quente, que são. Né? Não teve tanto estudo, mas sempre foi uma mulher trabalhadora, batalhadora. Né? Cozinhava na casa de família, limpava a casa de família. Então, ela nunca deu essa educação para nós que nos levasse, por exemplo, à droga. Né? O pão sempre teve o arroz e feijão, mas era mais uma questão pessoal, né? De ver que algumas pessoas tinham alguns acessos que eu não tinha naquela época. Isso eu estou falando de 1994, 95, né? Hoje nós temos tecnologia que não tínhamos naquela época. Naquela época estava saindo aquele celular Sony Ericsson desse tamanho, quadrado. Então, naquela época os acessos eram muito difíceis. E tem também a questão da influência, né? O senhor foi influenciado por pessoas descoladas, né? Sim, os pseudos amigos, né? Sim. Os pseudos amigos. E o que acontece? Eles também viram uma facilidade para eu também ser manipulado. E como eu era uma pessoa que queria essa atenção, que era uma atenção que eu não recebia nem em casa e nem em nenhum outro lugar, apesar que, por exemplo, a minha mãe me colocou para fazer futebol de salão, né? Me colocou para fazer boxe, esportes, uma coisa que eu sempre gostei, mas ainda aquilo não me preenchia. Então, assim, não existe uma desculpa em especial para aquilo que o senhor... Para sua decisão, para sua escolha. Não, nunca. Mas o que te ajudou a essa escolha errada foi uma ausência de paternidade. Com então. certeza. Imagina, eu olhava e via que eu não fazia parte daquele contexto familiar. Aquele contexto familiar não era para mim. Apesar de, poxa, já ter passado um monte de outros perrengues. Porque o relacionamento que a minha mãe teve depois foi um relacionamento também muito conturbado com o pai dos meus irmãos, né? Que ele também era usuário de drogas, né? Ele também, muitas das vezes, agredia ela. Então, era uma coisa muito complicada. E eu, para não ter que estar e ver aquilo ali, o que eu fazia quando mais novo? Rua, entendeu? Porque mente vazia é a oficina do diabo. E querendo ou não, a rua, ela pode te ensinar coisas boas para a vida, mas ao mesmo tempo... te ensinar coisas ruins, né? Eu comecei a trabalhar numa feira. São Paulo tem muita feira, né? Onde eu moro hoje não tem. Tanto é que é uma das coisas que eu sinto mais saudade. É um pastel de feira. Pastel de feira com e o caldo de cana. É uma coisa infalível. Tem coisa melhor, não. E com 6 para 7 anos de idade, toda sexta-feira tinha essa feira e eu ia para lá.
que eu fazia? Ajudava a descarregar caminhão, né? Ajudava, naquela época a gente chamava as madames, levar o carrinho até o apartamento para ganhar R$1, 50 centavos. Para quê? Para poder juntar, para comprar uma bermuda, para comprar um chinelo. Então, oportunidade de ir para um outro caminho só teve, né? Teve, claro que teve. Só que, às vezes, as drogas, o tráfico, além de te proporcionar uma popularidade, um respeito, acaba sendo mais fácil, entre aspas, né? Sim, havia uma facilidade diferente. Por quê? Quando eu já estava ali dos 11 para os 12 anos, né, tinha uma visibilidade diferente, pastor. As meninas me olhavam diferente. As pessoas me olhavam diferente, porque agora eu era um daqueles. Era o buiú. Eu era... Exatamente! o meu apelido lá era Buiú. Olha aí. Né? Buiú incendiário. Misericórdia. Buiú incendiário. Meu Deus do céu. Então, as pessoas me viam de uma forma diferente. E aquilo alimentava o meu ego. Aquilo alimentava o meu ego de saber que as pessoas olhavam e me viam diferente. Eu acabava acreditando que aquilo me preenchia. Só que foi chegando um período, né, que aquilo parou de me preencher. Aquilo não me preenchia mais. O que eu fiz? Fui para algo mais viciante. Que muita gente acha que a droga é totalmente viciante, mas a adrenalina é muito mais. Eu parti para o assalto. A adrenalina do assalto acaba sendo mais viciante do que as próprias drogas. Do que as drogas. Eu parti para o assalto. E ali foram uns 2, 3 anos nesse tipo, arrastão na praia. Seria uma porta também, né? Sim. Porque, querendo ou não, o senhor fazia assalto para quê? Era só pela adrenalina ou por causa do dinheiro para comprar? Por causa do dinheiro. Porque imagina, no tráfico eu corria o risco de ser preso, mas como era menor, ia ser preso, mas ia ser solto, mas tinha um risco, né? Nossa, e ganhava, não ganhava tudo aquilo, mas num assalto não, eu ia lá pegar 20 mil, 30, tá entendendo? Mas era o fato de estar fazendo aquilo. Foi um período assim, eu fui preso de novo, né? Aí fiquei 8 meses preso, aí prometi a minha mãe, prometi a minha avó, falei, não, eu vou mudar de vida, eu vou parar, eu não quero mais essa vida. Depois que saí, né? Fiquei 1 mês dentro de casa, refletindo, mas a vida fácil, ela é cruel. O dinheiro que vem fácil também vai fácil, né? Ela chama você. Hoje eu entendo que é uma coisa diabólica, né? Ela chama você. Ela te convida a sair daquele lugar e você quer mais, por isso que é viciante. Continuei ainda na mesma vida. Só que chegou uma época que eu comecei o quê? Balada, festa. E o dinheiro que vem fácil, vai fácil. E um abismo vai chamando o outro, né? Eu gastava, às vezes, 4, 5 mil numa noite. Isso aí era assim, entendeu? Porque eu sabia que no outro dia eu ia fazer outro assalto, entendeu? Hoje eu vejo que no outro dia alguém sofreria para que eu pudesse curtir uma noite, né? Tanto é que depois de muitos anos, depois da minha conversão, teve pessoas que eu fiz reparação, que eu procurei para fazer reparações, né? De eu procurar a pessoa, bater palma na casa, né? Então, depois de tudo isso... Até onde o senhor chegou nesse mundão aí, pastor? Eu cheguei mais do que o fundo do poço, eu cavei. Cavei muito mais. É óbvio que tem coisas assim que eu não vou falar aqui, sim, porque eu não posso falar, mas o que você imaginar, eu já participei. Mas como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, com 14 anos de idade, tinha uma menina. Eu já estava no tráfico, eu já era gerente de uma boca naquela época. 14 anos? 14 anos já era gerente de uma boca. Eu andava com uma 9mm na cintura, pente alongado, 40 tiros, né? E gerenciava uma boca de crack. Tinha uma menina que eu gostava. E o pai dela era presbítero da Assembleia de Deus. E ela disse para mim assim, se você quer namorar comigo, tem que ir para a igreja. Eu, fazer o quê? Vamos para a igreja, né? É o jeito. E fui na igreja um dia,
Chegando lá, o pessoal, todo mundo no bairro me conhecia, como me conhece até hoje. Então ficou todo mundo abismado. Pô, o que o Buiu tá fazendo no culto? E eu sentei lá, quietinho, fiquei, ouvi o culto. E no final, fizeram aquele apelo que todo pastor faz. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu acreditei que aquilo ali era algo que eu iria fazer para impressionar o pai da menina e a menina. E levantei a mão. E foi um glória a Deus, aleluia, crente sapateando, batendo palma. Eu não estava entendendo. E naquele dia eu fiz a oração de confissão de fé, aceitando a Jesus. Mas eu fui por causa da menina. Não foi algo Não, de coração Não. que te levou a arrependimento de pecados? Não. Só que naquele dia Jesus me aceitou. De verdade. Ele me aceitou. Tu não havia aceitado, mas ele te aceitou. Ele me aceitou naquele dia. Porque depois daquele dia, tudo começou a dar errado, pastor. Eu fui preso, depois fizeram várias emboscadas para me matar, né? Eu tenho tiro aqui, eu tenho tiro na perna, eu tenho facada aqui. Fizeram de tudo para me matar. Mas Deus, assim, me preservou. Eu, com 18 anos de idade... Mas aí tu não ficou firme na igreja, então? Não fiquei firme, não. Aquilo ali foi uma coisa de momento para que o pai da menina pudesse olhar para mim e falar, não, ele vai se converter. Mas saiu dali as coisas... Saí dali tudo normal. Fui pra boca de droga, baile funk. Eu curtia muito baile funk, muito, muito, muito mesmo. Eu tava de segunda a segunda no baile funk. Mas em contrapartida as coisas desandou também para você, Desandou, né? tudo. Foi aí aonde, com 16 para 17 anos, eu tinha saído da FEBEM, né? E daí eu falei, não, eu não quero mais, mas a vida ela te chama de novo. Foi quando eu fui fazer um assalto e tinha um policial, a gente não sabia, né? E o rapaz que estava comigo levou um tiro 2 milímetros da coluna e eu voltei para resgatar ele, né? Para poder tirá-lo daquela situação. E ali eu falei, Deus, o Senhor tem que livrar nós. Imagina, o camarada no erro, o camarada fazendo o errado, na derrota, e pedir para Deus livrar. Pedindo livramento ainda. Pedindo livramento. E aconteceu que Deus nos livrou, né? E eu saí ileso. Só que em contrapartida, depois daquele dia, eu comecei a me afundar nas drogas. Aquilo que eu não fazia, eu comecei a fazer, que foi me drogar. Aí ficou dependente. Aí eu virei um dependente químico, ao ponto de todo aquele prestígio e respeito que eu tinha caiu fora, porque agora eu me tornei um dependente, né? Comecei a me drogar, fumar maconha, depois fui para cocaína, depois fui para o mesclado, que é a pedra com a maconha, e até me afundar no crack mesmo. E daí fiquei afundado no crack. Igual o morador de rua, que o senhor vê jogado por aí, Sim. Assim eu vivi. Né? Chegou nesse nível. abismo mesmo. Hoje eu peso 130 quilos, que eu emagreci 6 para a glória de Deus. Mas eu cheguei a pesar 48 quilos. Meu Deus do céu. É um zumbi, né? É um morto-vivo, né? 48 quilos eu cheguei a pesar, para o senhor ter ideia. Me afundei literalmente no crack. Para o senhor ter uma ideia, né, e até as pessoas que estão nos assistindo, que tem gente que fala que Jesus ele não tem como curar um dependente químico, mas eu sou prova disso. Tem mais de 18 anos que eu não uso nenhum tipo de droga. Quando eu comecei a fumar o crack, não existia crack. Você tinha que fazer da cocaína virar o crack. Entendeu? Então, eu me viciei muito rápido. A ponto de a minha mãe chegar um dia em casa, olhar e eu ter vendido todas as coisas. Chamei um traficante, ele parou o caminhão e levou tudo de dentro de casa. Tudo. Sofá, quadro, planta, tudo. Aí o senhor ficou na dependência há quanto tempo? Fiquei na dependência mesmo do crack, eu fiquei uns 3 anos, assim... Sofrendo. E levando a família a sofrer também, Todo mundo, né? Porque o que acontecia? Ninguém acreditava mais que eu iria... Porque toda hora chegava uma notícia diferente em mim. Às vezes eu sumia 7 dias, pastor.
me colocava debaixo de uma ponte e eu ficava lá, jogado no papelão. Entendeu? 7 dias. Minha mãe ia no necrotério, minha avó ia não sei aonde, e eu lá, debaixo do papelão, numa marquise. Sem comer. Sem comer, sem beber. A ponto da minha família não saber mais o que fazer. E é aí que entra a misericórdia de Deus, porque eu tenho um avô que não é meu avô de sangue, mas muitas das vezes a minha família, sem saber entender de verdade o que estava acontecendo comigo, porque muitos pensam que a dependência química é uma safadeza. É claro que ninguém escolhe ser dependente químico, vamos ser realistas. Dependência química é uma doença. É claro que também é uma escolha. Escolha que eu poderia ter feito lá atrás. Começou por uma escolha, né? Toda dependência começa por uma escolha. Eu não fiz essa escolha. Eu não tinha maturidade para essa escolha. E me coloquei nessa situação. Não só eu, mas coloquei toda a minha família. Então, o que acabou acontecendo? Tinha momentos que a minha família escondia comida. Porque eles achavam que não era digno de eu estar me drogando e chegar em casa e comer e não trabalhar. Tá entendendo? Mas o meu avô, não. O meu avô, ele sempre deixava um prato de comida. Esse mesmo avô que está hoje lutando pela vida, que está internado na UTI, em Joinville. Ele sempre acreditou na minha mudança. Ele sempre creu que Deus era poderoso para fazer alguma coisa. Ele já servia a Deus? O pior que não. 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 A minha avó é da congregação cristã há mais de 30 anos. Eles são casados, tudo, mas meu avô nunca teve o costume de ir à igreja. Sempre de fazer as suas orações em casa, né? Ele sempre também teve um problema na perna, trabalhou quase 40 anos na pesca, no mar, né? E meu maior exemplo. É complicado quando não cristãos têm atitudes cristãs e os cristãos não têm atitudes cristãs, né? E ele sempre dizia para mim, mesmo eu drogado, ele falava assim, você vai mudar. Você vai mudar, eu sei. Ninguém nasceu usando droga, ele falava para mim. E isso foi o gatilho da mudança para mim. É claro que naquele dia que eu aceitei Jesus, pastor Fábio, ele me aceitou. Porque eu tive livramentos que eu poderia contar aqui eu já levei mais de 50 tiros. Eu tenho um tiro aqui perto do coração. Tá entendendo? Imagina, eu tenho uma facada aqui que eu fui esfaqueado com um punhal, aqueles punhal envenenado. E eu não tenho um ponto. E para não morrer, isso quer dizer que Jesus mesmo havia aceitado dia. Eu não tenho um ponto no meu corpo, eu nunca levei um ponto. Eu não tenho nada quebrado. Pra o senhor ter ideia. Então, de toda aquela tristeza, chegou um dia que eu fiz uma escolha diferente. Eu falei, eu escolho viver. Sabe o que eu fiz? Eu não falei com ninguém. Eu procurei uma assistente social sozinho. Mas nada te levou a tomar essa decisão? Nada. Ninguém Não, chegou... Na verdade, o que me levou a tomar essa decisão foi que eu estava no meu quarto, usando droga um dia. Eu devia ter fumado umas 20 gramas de crack sozinho. E a minha mãe foi entrar no quarto para trazer um prato de comida e eu dei um tiro na porta. Quase pegou na cabeça dela. Naquele dia, eu falei, não, eu vou mudar. Hoje eu vejo que eu preciso mudar. Ou eu vou me matar. É dar umas duas. Eu tinha um 38, coloquei uma bala, girei o tambor. A bala caiu na agulha, eu apertei e a bala não estourou. Coisa de filme. Aí eu coloquei para cima, pá, estourou. Meu Deus. Naquele dia eu falei, não, eu vou mudar de vida. Passou-se uma semana, eu procurei uma assistente social. Fui na prefeitura do Guarujá, procurei uma assistente social, me lembro como se fosse hoje, Dona Ieda, o nome dela, uma japonesa. Cheguei lá, contei a minha história para ela, falei, sou drogado, já arranquei tudo da minha família, eu tenho ainda 2 processos que eu estou respondendo judicialmente. E eu acredito que, na verdade, depois ela me falou, eu estava com mandado de prisão em aberto. E ela falou, o que você quer? Eu falei, eu quero me internar. Só não sei aonde, mas pode ser em qualquer lugar. Eu só quero sair dessa vida. Eu preciso sair dessa vida. Isso foi numa sexta-feira. Ela olhou para mim e falou assim, se tu quer se internar, vem na segunda. O que um
drogado quer, um dependente químico quer um final de semana pra curtir. Sim, claro. Ela falou, vem na segunda. E eu Por que não de imediato, né? Pra mim, na segunda-feira. Passou-se o final de semana, os amigos, vamos fumar, tem um negócio pra nós, vamos lá pro fundão, e eu ali. Ninguém sabia de nada. Segunda-feira, 6 horas da manhã, lá em São Paulo, tem o Extra. Eu peguei uma sacolinha amarela do supermercado Extra, uma Havaianas velha, uma bermuda com um furo atrás, amarrei, fui no traficante que eu estava acostumado a comprar droga, cheguei lá e falei para ele, olha, eu vou me internar, eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus nem para pagar a balsa. Ele olhou para mim e falou, tu tá louco? Tu tá me devendo e tu vem aqui pedir dinheiro que tu vai se internar. Eu falei, eu tô indo embora daqui, eu vou me internar. Ele disse assim, eu vou te dar R$10. Se eu souber ou eu te ver aqui, eu vou cortar teus 2 braços. Eu falei, tá bom, tu nunca mais vai me ver. E ele me deu os R$10. E depois daquele dia eu sumi por 5 anos, pastor Fábio. Internado. Fiquei 1 ano e 3 meses internado. E depois eu fui morar em Joinville. Minha avó tinha se aposentado e ela foi morar em Joinville com meu avô. E depois de 1 ano e 3 meses internada, minha avó me fez um convite. Falou, quer vir morar aqui? Eu falei, essa é a oportunidade que eu preciso. Quando eu fui me internar, eles me levaram numa casa no interior de São Paulo, lugar chamado Pedro de Toledo. Sim. De um lado tinha uma delegacia, do outro o cemitério. A mulher parou, a assistente social parou o carro no meio e falou assim, você tem 3 caminhos hoje. Aquele ali, esse aqui, ou nós podemos ir reto. Eu disse, pode ir reto. Fui me internar. Cheguei lá, para surpresa, lembra que tinha aquele programa Um Dia de Princesa do Netinho? Sim. Eu fiquei internado na casa que o Netinho levava as pessoas. Olha aí. A prefeitura me colocou naquela casa, que era uma casa particular, onde a prefeitura pagou todo o meu tratamento, a prefeitura do Guarujá bancou todo o meu tratamento naquela casa. Tanto é que várias vezes eu estava na casa e o Netinho pousava de helicóptero lá para trazer alguém. Né? Olha só. E fiz 1 ano e 3 meses de tratamento. Me internei no dia 30 de novembro de 2002 e fiquei até perto de 2004. E depois desse internato, saindo de lá, teve recaídas ou... Não, saí de lá, cheguei em Joinville dia 24 de janeiro de 2004, pastor. Foi quando a minha avó me deu a oportunidade de vir morar no Sul. Cheguei em Joinville sem nenhum currículo. Cheguei em Joinville com a 4ª série do primário, só sabendo ler e escrever mais ou menos, sem nada. Pouca roupa, mas com, como eu falei no começo, um desejo de superação de novo. Agora eu já não usava mais droga. E o que fazer agora? Como é que você pega um camarada que trabalhou no crime a vida inteira, praticamente, e bota ele para trabalhar onde? Cheguei num lugar onde é uma cultura germânica muito forte. Naquela época que eu cheguei em Joinville ainda tinha um pouco de racismo. Você imagina, um camarada que nem eu, azul, de preto, no meio de uma terra onde as pessoas são desconfiadas. A cultura do lugar me afrontava, ninguém falava com ninguém. O mercado fechava meio-dia. Tu ficava parado na porta de uma casa, a pessoa já chamava a polícia. Como viver num lugar desse? Desafiador. Totalmente. Tava eu e meu tio, que faleceu agora esse ano, encostado no ponto de ônibus, a mulher teve a coragem de chamar a militar. Meu Deus. Polícia militar parou e falou, vocês estão fazendo o quê? Eu falei, tô esperando o ônibus. Mas você vai para onde? Eu com papel. Eu tenho que ir para esse endereço aqui, ó. Ah, tá. Como? E comecei a trabalhar de servente de pedreiro. Foi meu primeiro trabalho. Mas nesse período aí, você não teve ainda aquele encontro com Jesus mesmo? Ainda não.
Não tive encontro com Jesus ainda. Comecei a trabalhar como servente de pedreiro, pastor. Terrível. Não é fácil. Eu olhava para minhas mãos e falava: posso voltar, eu estou curado. Se eu voltar para o crime, eles vão me aceitar, eu estou curado agora. Eu não uso mais droga. Mas tinha algo dentro de mim que dizia: fica aqui, fica aqui. Como a casa que eu estava era uma casa de fundamentos católicos, eu comecei a ir numa igreja católica, ali no Paranaguamirim, em Joinville. Sim. Comecei a ir numa igreja católica, uma comunidade chamada Comunidade Santa Luzia. Lá eu fiz amigos, fiz amizade e acabei que ingressando no grupo de jovens deles. E comecei a fazer amizades e tal. Eu toco violão, gosto muito de violão, apesar de não tocar hoje na igreja, mas é uma coisa que eu gosto. Música é uma coisa que eu gosto muito. E eu tocava violão, então às vezes tocava no grupo de jovens lá e eu comecei a ter uma vivência na fé na igreja católica. Porque para eu, como eu também frequentava um grupo de apoio dentro da igreja católica, eu comecei a me envolver. Sim. E ali comecei a tocar, comecei a pregar em alguns eventos de jovens. E aquilo ali foi despertando algo dentro de mim que... Isso na igreja católica. Na igreja católica. Então, só voltando. Então, esse período que o senhor ficou internado, o senhor conseguiu vencer as drogas, então? Consegui. Conseguiu superar as drogas. Só nesse período de 1 ano e... 1 ano e 3 meses. E 1 ano conseguiu. Ano e 3 meses. Porque tem gente que se afundou nas drogas e não consegue no primeiro internato, né? Então, quando eu entrei, eu cheguei lá, eu fiz... Eu falei para mim mesmo. Eu falei, eu preciso vencer. Porque ou eu vou vencer ou eu vou morrer. E o que eu não queria? Eu não queria morrer igual eu vi pessoas debaixo do viaduto, sozinho. Eu não queria morrer daquele jeito. Só do senhor, na verdade, ter tomado a iniciativa de ir até assistente social e se oferecer para ser internado já foi uma atitude de quem queria superar, né? Porque a minha família queria me internar. E eu dizia que internato era coisa de louco. Eu não queria, entendeu? E daí eu falei assim, não, eu preciso, eu não tenho outra... Eu não posso, eu já tive preso 2 vezes. Eu já tô com a vida toda arrebentada. Eu tenho que mudar. Mas não foi fácil, não. Porque a maioria das pessoas que vão para uma clínica de dependência química, elas fazem desintoxicação das drogas com medicamento. E a minha desintoxicação eu não fiz com medicamento, eu fiz no puro, no vivo. A ponto de um dia eu cuidava da horta na casa, eu era responsável pela horta. Então, a ponto de um dia eu cavar um buraco e me jogar dentro do buraco e mandar me internarem. Me enterra. Pode jogar. Eu deitado no buraco, puxava assim, com a enxada, areia em cima de mim. Claro, aquilo era um momento de abstinência terrível. Loucura, né? Mas eu tinha pessoas ali que... Eu iniciei o tratamento com 78 pessoas. Tinham na casa. A casa era mista, homens e mulheres. 78 pessoas. Dessas 78 pessoas, eu sou o único que está de pé. Meu Deus, glória a Jesus por isso. Eu sou o único da minha turma. E a casa lá não trabalhava com questões espirituais, de religião, de igreja, não? Lá tinha o dia do padre, que era o dia da pessoa que fazia a oração no café da manhã, no almoço, no café da tarde e no jantar. Que era o padre. Era o dia do padre que eles falavam, onde a pessoa lia um salmo e fazia uma oração. Ponto porque final. geralmente as pessoas acreditam que a recuperação só se dá em uma comunidade terapêutica onde existem pastores que trabalham... Isso é a maior mentira. Culto, com o mundo espiritual. Isso é a maior e tal. mentira. Eu conheço casas de recuperação que tem pastores que a pessoa pode fumar. Imagina. E aí? Entendeu? Isso é a maior mentira. Eu me recuperei numa casa católica. O estilo de tratamento que é aplicado faz efeito. Por exemplo, para mim, o meu tratamento foi todo baseado nos 12 passos do cristão, né? Que são uma jornada espiritual, que quem escreveu foi um padre. Sim. O primeiro passo diz: admitimos perante Deus e perante a nós mesmos que nós somos impotentes perante ao álcool e à droga. É usado no mundo inteiro esses 12 passos do cristão. Fala-se 12 passos do cristão, mas foi um padre que escreveu. Já recuperou muita gente. Muita gente. Então, hoje, não é só
as casas terapêuticas evangélicas que recuperam. É claro que eu jamais vou tirar o mérito da espiritualidade, entendeu? É porque as pessoas agem muito na questão espiritual também, Não. né? Seria uma possessão demoníaca a questão da dependência química? De uma forma sim e de outra não. Porque o que é uma dependência? Você está ligado a algo. Você precisa. Você não consegue se desvincular. É uma doença. Então, é uma doença. A droga, ela é um câncer. Você quer se desvincular, mas não consegue. Todo cancerígeno é assim. Ele não quer ter aquilo, mas infelizmente ele tem. O senhor que foi dependente, quando o senhor usava assim, tinha atitudes que você mesmo se desconhecia? Fala, Muitas. Não faço. Muitas. Por exemplo, muitas. esse episódio que o senhor deu um tiro na porta em que sua mãe... Muitas. O que eu posso te falar? Que eu me lembro assim, né? Eu dei um tiro na porta, quase acabei matando a minha mãe. Eu dei um tiro no lado do ouvido de um namorado da minha prima. Estourou o tímpano dele. Até hoje ele tem um ouvido, ele não escuta. Eu já fiz, assim, diversas coisas. Mas essas coisas, tu atribui ao efeito das drogas ou... Não, o efeito das drogas. O efeito das ou a drogas. possessão? Não, o efeito das drogas. Porque eu estava consciente naquele momento. Só estava drogado. É. Entendeu? E como a gente consegue ter o discernimento? Até onde é o efeito das substâncias e até onde a gente pode considerar que há espíritos malignos? A substância, ela altera o seu temperamento. Você tem um temperamento. Muda a sua personalidade, né? Na hora, você tem um temperamento, a substância vai alterar o temperamento. Isso aí é fato. Se você tem um temperamento agressivo, triplica por 20. Entendeu? Então a substância vai alterar o seu temperamento. Agora, tem uma coisa que é temperamento, tem uma coisa que é ruindade do ser humano. A maldade está na pessoa, né? A maldade está na pessoa. É aí onde eu digo que a influência maligna vai agir. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Tinha um rapaz que que eu conheci, que ele tinha prazer em antes de tirar a vida das pessoas, ele fazia aquelas pessoas sofrerem. Torturava. Maldade pura. Da pessoa saber que vai morrer e ainda está sendo torturada. Tá entendendo? No final da vida desse rapaz, sabe como ele morreu? Louco. Porque ele ouvia vozes, ele ouvia os espíritos. Ele morreu no meio da rua. Meu Deus. Ele caiu no meio da rua e morreu no meio da rua. E ali as pessoas ficaram até abismadas. Na sua visão hoje, como pastor, como apóstolo, como líder, cuida de famílias, tem casos de família que o senhor cuida, que filhos estão na dependência, um parente está na dependência. O senhor acha que as drogas, a opção pelas drogas, há uma influência no mundo espiritual também? Muita. Uma influência muito terrível. Sim, eu trabalho muito com libertação. Eu sei que alguns creem, outros não creem. Apóstolo, o senhor falou aí sobre a sua chegada na Igreja Católica, participou lá, mas eu penso que quem esteve nesse mundo de horror, foi lá no abismo mesmo, foi nas profundezas do mundo de horror, tem que haver um encontro, uma experiência marcante com Deus para viver essa metanoia, mudança de mente, mudança de atitude e vencer agora as tentações do mundo, vencer agora as propostas que o mundo oferece. Eu acredito que a pessoa que foi do mundo de horror, sem uma experiência sobrenatural com Deus, é difícil dela conseguir viver uma nova vida. Vamos lá. Eu passei pela Igreja Católica, eu me converti em 2008. Detalhe, né? Isso aqui não quer dizer que a pessoa estando na Igreja Católica não significa que ela não tenha tido experiência com Deus, né? Porque tem pessoas que teve a sua vida mudada através da Igreja. Teve. Vamos lá. Em 2008 eu me converti. Né? Até um amigo que saiu da Igreja Católica se converteu primeiro que eu e ele fez uma reunião, uma célula na casa dele e eu tinha montado a minha primeira empresa em 2006, né? E em 2006 eu montei uma empresa e final de 2006 para 2007, nossa, foi um ano assim muito bom, 2007. Ganhei muito dinheiro.
O nome da minha empresa era Black System, Sistemas Preto. Eu trabalhava com sistema de segurança, alarme, câmera, portão Combina eletrônico. com o autor, né? E aí... Cancelado. Foi cancelado agora. E aí, meu pastor, eu ganhei muito dinheiro, porque era algo diferente, né? Só que eu deslumbrei com o dinheiro, né? Porque o dinheiro deslumbra a gente. E eu achava que o que tinha na conta era meu e o que era de limite também era meu. E foi indo e eu só gastando e troca de carro ali, pega carro lá e não sei o quê, ao ponto de eu me meter com os agiotas, né? Fiquei devendo os agiotas e eu já não sabia mais o que fazer. Eu estava assim, não sabia mais. Eu já estava vendo a hora de ter que voltar para aquela vida que eu lutei tanto para sair. Porque os agiotas me cobravam, me ameaçavam, queriam me matar. E eu tinha aquele pensamento, não, eu não vou morrer, então se eu não vou morrer, eu vou matar. Né? E daí esse meu amigo me convidou para ir numa célula. Vamos lá escutar uma palavra? Eu falei, eu não tenho nada a perder, eu já estou destruído, eu fui. E chegou lá, ele pregou uma palavra. Nossa, aquela palavra falou muito comigo aquele dia. Foi no dia 13 de setembro de 2008. Falou muito comigo aquela palavra. E ali eu decidi receber Jesus no meu coração. Só que agora de verdade. Apesar que ele já tinha me aceitado. E eu recebi Jesus ali, no encontro com alguns irmãos. Só que as dívidas continuavam. As ameaças continuavam. E eu fui para São Paulo. Porque eu não queria fazer nada errado, então eu voltei para onde eu morava. E lá eu caí numa depressão. Imagina um camarada igual eu, desse tamanho, sol rachando lá no Guarujá e eu em depressão, trancado, chorando debaixo da coberta. E foram quase 3 meses chorando. Todo dia. Minha mãe não sabia mais o que fazer, minha mãe não morava aqui ainda em Santa Catarina. Minha avó não sabia mais o que fazer. E daí o meu primo, que hoje mora em Joinville, meu primo falou assim, cara, eu posso trazer o pastor da igreja aqui, que eu congrego, tal, gente boa, e trazer ele aí, pô, tu gosta de violão, vamos fazer umas cifras, tal. E eu, vem, cara. E eles foram lá, né? Isso foi novembro para dezembro. Eles foram lá e daí ele conversou comigo, me deu uma palavra. E eu, na verdade, o que eu queria mesmo era tirar a minha vida. Essa era a verdade. Eu queria era me matar mesmo, porque eu já tinha saído da droga, já tinha vencido tudo aquilo. E agora eu estava com um monte de problema. Tudo de novo. E daí eu falei, isso aí não tem mais jeito. E a minha família ficava muito em cima, porque eles sabiam que eu queria fazer algo. Então, meu primo, pela segunda vez, foi lá com esse pastor. Só que daí foi num dia que a gente não combinou. Ele apareceu. E ele falou assim, cara, eu quero tocar um hino que Deus colocou no meu coração. E ele começou a tocar Regis Danese. Entra na minha casa. Estava em alta nessa época. Entra na minha vida. E naquele momento foi como se uma luz aparecesse. Naquele momento uma luz apareceu. E eu falei, pô, eu não posso desistir. Voltei para Santa Catarina. Procurei os agiotas, as pessoas que eu devia. Falei, eu não tenho como pagar. Mas se vocês me matarem, vocês não vão receber. Comecei ali a minha conversão. Trabalhava de noite numa empresa, das 10 da noite às 5 da manhã. E trabalhava de dia com o meu negócio. Para poder pagar todo mundo. Consegui pagar todo mundo, né?
comecei a minha caminhada de fé, fui fazer teologia, fui aprender da Bíblia, orar no monte, tudo isso. Eu fiz tudo isso durante muitos anos. Até 2015, 2016. Até 2016, eu pregava, eu fazia de tudo. Só que eu era muito religioso. Desde quando eu me converti, eu era religioso ao extremo, né? E a religião, ela coloca você em níveis muito críticos, né? E eu era extremamente religioso. Eu era daquele que andava com calça social, chinelo de dedo. Combinação. Eu era religioso ao extremo, meu pastor. Só usava gravata. O religioso, ele é tão crítico que nem ele consegue... Sem gravata, tu vai pro inferno. Ele é tão crítico que nem ele consegue alcançar o nível de santidade que ele deseja, né? E aí eu me envolvi com uma pessoa, né? E acabei sendo traído, né? Foi um casamento assim que... Nossa, acabou com a minha vida mesmo. E naquele momento eu fui abandonado, né? Fui abandonado pela igreja, né? Eu fui colocado em disciplina, e graças a Deus eu cumpri tudo. Foi colocado em disciplina por conta do divórcio? Sim. E daí eu fiquei perdido de novo. Aí eu me envolvi com uma outra pessoa, né? Que também não deu certo. Falei, caramba. Pô, eu saí da droga, eu resolvi mudar de vida, mas eu não dou certo com ninguém, cara. E daí eu falei que sabe de uma coisa? Eu vou procurar um lugar para me congregar. E lá eu vou sentar, lá eu vou ouvir, lá eu vou ser ministrado. Vou começar do zero. E fui para um lugar congregar. Tô lá, já estava uns 6 meses lá. E foi quando eu conheci a Andréia. Eu já conhecia ela desde 2009, né? Mas a gente nunca teve nenhum contato. Se encontramos em alguns lugares, mas... E daí um dia eu estava lá com a minha filha, né? Uma outra filha que eu tenho. Eu ia nos cultos com ela. E daí encontrei a Andréia. Ela, pô... Tu congrega... Imagina, uma igreja lá de 4.000 pessoas. Você não encontra as pessoas assim. Mas a gente acabou se encontrando. Ela, tu congrega aqui? Eu falei, eu tô congregando aqui agora. Tô aí 6 meses e tal. Pô, que legal. Ela estava lá há 7 anos. Ela congregava lá já há 7 anos. Né? E conversamos ali, tudo certo tal. Depois de alguns dias, né? A gente voltou a ter um contato. Aí ela conhecia algumas pessoas, me trouxe para o grupo. E até então a gente não tinha nada, né? Éramos amigos, saíamos junto com uma galera que já era acima dos 30, solteiros, né? Solteiros acima dos 30. Solteiros acima dos 30. E, poxa, chegou ali uma época que a gente marcou para ir numa pizzaria. Essa história é bem bacana, que é a história minha e dela. A gente marcou para ir numa pizzaria, todo mundo. Chegou na hora, todo mundo deu para trás. Era a inauguração da pizzaria de um amigo meu. Todo mundo deu para trás. Ela trabalhava no salão de cabeleireiro. E daí eu chamei ela no privado, a gente conversava todo mundo no grupo. Eu chamei ela no privado e falei, e daí? O pessoal não vai. Ela falou, não, eu vou. Eu falei, eu também vou. Então vamos nós dois. E daí a gente marcou, eu fui acho lá. Que foi ela que falou pro pessoal não ir, sabia? Ela entrou em contato, não vai não, deixa só eu e ele. Aí a gente... Não, pior que não. Aí a gente foi. É que tu não sabe. Não, eu vou chegar numa parte aqui... É que ela não quer aparecer, entendeu? Mas eu vou chegar numa parte aqui que você vai dar risada. Começamos, fomos pra lá, comemos pizza, demos risada... Fui levar ela em casa. Chegamos lá na casa dela, ficamos mais umas 2 horas na frente do portão, conversando. E papo. Daí, no final, para ir embora, né? A gente foi se despedir. Daí eu tentei dar um beijo nela, ela virou o rosto. Ela sai para lá. Aí eu, poxa, né?
Amém. Amém. Negão doido pra subir, papai. Falei, amém. Aí eu falei, poxa vida, né? Mas... Pô, porque ela foi a única mulher que, depois de muitos anos assim, meio que me rejeitou. Aí eu falei, pô, que isso, cara? Verdade. Falei, tá repreendido. A única mulher que rejeitou o negão, né? Aham. Essa história ela sabe. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre isso que é interessante. E daí eu falei, não, eu vou ficar com ela. Aí virou uma obsessão aí. Aí eu orei, tal. Cheguei pra ela um dia, né? Ela se ligou que eu quis dar um beijo nela, mas ela, né? Daí ela, não, mas você não é a pessoa que eu, né? O estereótipo de homem e tal. Ditado popular, ela não gostava de preto. É mesmo? Não gostava de preto. Racista? Não gostava de preto de jeito nenhum. E aí eu falei, mas tu vai ver. E aí fui. Ela não gostava... Eu não era o estereótipo de homem que ela queria. Mas ela gostava de conversar comigo. Meu papo era bom. Ah, lábia. Entendeu? O varão tem muita lábia? Que isso, varão? Varão labiudo? E eu tinha conversa. E ela gostava. E nós ficávamos, às vezes, até 2 da manhã conversando e tal. Até que, né, demos o primeiro beijo. E daí eu falei pra ela, eu não quero namorar. Eu quero casar. Porque eu já quebrei a minha cara muitas vezes. Eu me converti de verdade. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Todo mundo sabe que congrega comigo. Eu me converti de verdade depois que eu casei com ela. Na verdade, ela foi... Só se converteu depois que casou depois com ela? casei com ela. Ela foi a minha remidora. É mesmo? Então isso quer dizer que antes de casar com ela, tu não tinha ainda Não. vivido uma conversão de mudança? Você queria saber, né? como que foi a minha conversão. Sim. A minha conversão se deu de 7 anos para cá. De verdade. Porque eu era um pregador. A igreja me ensinou a pregar. A igreja me ensinou a pular. A igreja me ensinou a profetizar. Então, dentro disso aí, o senhor acredita que tem muita gente na igreja exercendo o cargo, pregando, liderando, muitos, e ainda não é convertido? Muitos. A igreja me ensinou isso tudo, só não me ensinou a ter caráter. Isso é forte. A igreja me ensinou tudo, só não me ensinou a ter caráter. Me ensinou a ser teólogo, me ensinou a profetizar, entregar a palavra, a fazer um culto, pegar um culto do zero e... Tudo isso eu aprendi, só não aprendi a ter caráter. Porque muitas das vezes eu ia nas minhas agendas, pregava e já tinha alguém me esperando. Né? E não havia temor, né? Então, quando eu encontrei com ela, que a gente deu o primeiro beijo, eu falei assim, eu não quero mais viver o que eu já vivi. Eu quero algo novo. Até porque Deus me prometia algo novo, mas eu era sempre o cara do velho. Deus falava, eu tenho algo novo, mas eu era sempre do velho. Meu caráter era sempre ruim. Entendeu? Minha personalidade era sempre ruim. Então, ela falou para mim assim... Mas o senhor acredita que essa não mudança sua veio ainda com o peso lá do mundo, de quando o senhor ainda não tinha nem entregado a sua vida para Jesus? Não tinha vivido o contexto igreja? Não, foi eu que não mudei mesmo. Tu que não mudou mesmo? Foi eu que não mudei mesmo. Eu que via facilidades e não mudei. Entendeu? Foi eu que não mudei. Não era culpa dos outros, não era culpa Então minha. A culpa não é da igreja, porque a igreja tentou te ensinar. Não. A culpa nunca foi assim. Que eu digo, eu tive bons pastores, mas tive maus pastores também. Sim. Né? Que eu também não quero nem entrar nesse mérito, não quero falar. Mas eu quero falar da minha conversão. Quando nós demos o primeiro beijo, eu disse para ela assim, eu quero fazer tudo certo. Eu quero casar, porque Deus tem uma promessa comigo. E até hoje eu não consegui concretizar essa promessa. Porque todas as pessoas que eu me relacionava, elas tinham ciúme. E o ciúme delas era tão obsessivo que só gerava briga, só tinha briga nos relacionamentos. Eu não conseguia me firmar com ninguém. Tá entendendo? Ela falou para mim assim, então nós vamos lá falar com o nosso pastor. Porque ela acreditava que ele ia dizer para ela que não era de Deus ela casar comigo. Entendeu?
Chegamos lá. Fomos falar com o pastor. Ele olhou para ela. Ela, não, eu trouxe ele aqui. Ele já tinha falado que era para me levar lá, para a gente orar junto, tal, ele me conhecer. E daí, quando nós chegamos lá, ele falou 5 vezes para ela: casa com ele, que ele é um homem de Deus. Ele só não teve alguém para balizar ele. Pode casar com ele, ele é um homem de Deus. E ele falou para mim assim, ó, ela é uma mulher de Deus, mas ela também nunca teve ninguém para balizar ela. Mas ela não queria casar comigo. Pelo fato de eu não ser o tipo de homem que ela gostava. Tanto é que os primeiros 6 meses do meu casamento, nós tivemos vários tipos de problema. Porque ela acordava e olhava, meu Deus, mas ele tá ficando mais preto. Você dá risada porque não é com você. Irmão, tu foi rejeitado até pela mulher da sua vida? Pra você ver. Tá ficando mais preto, é pra acabar. Meu Deus do céu. Pra você ver. E o pessoal que é membro da igreja, que deve estar assistindo, deve estar cascando o bico. E ela, 6 meses, ela olhava e dizia, meu Deus, mas ele é mais preto hoje. Isso ela me falou depois, né? Porque ela tinha esse problema interno dentro dela. Ela nunca me tratou mal, ela nunca foi uma má esposa. Ela gostava da pessoa. De conversar comigo. E da pessoa. E da pessoa. Ela não gostava da minha cor. Era da minha cor que ela não gostava. Rapaz. Porque ela veio de uma família racista. Entendeu? Então ela não gostava da minha cor. Então o nosso casamento ele veio debaixo de muita superação. Na verdade, talvez a questão não é nem que ela não gostava, é a cultura em que ela foi criada que trouxe essa... uma empatia, uma antipatia gratuita a respeito da cor, Isso né? mesmo. E daí o que aconteceu? Passaram esses 6 meses, ela venceu isso dentro dela, né? Mas a gente, num processo terrível, não conseguia pagar aluguel, sem dinheiro. Eu inventei de fazer uma ficha online numa empresa em Portugal. Fui aprovado por essa empresa. Vendemos tudo. Fui eu para Portugal, ela ficou. Rapaz, voltei de Portugal com uma mão na frente e outra atrás, nós tivemos que morar de favor. A mãe dela disse para ela assim, ó, tu pode morar aqui, ele não. E ela foi morar de favor comigo. Nós fomos morar numa casa que só Jesus. Tivemos que começar tudo do zero. Morávamos numa kitnet, eu não conseguia pagar 500 pila por mês. Para acelerar o processo, dia 1º de janeiro de 2019, uma missionária convidou a gente para ir para a praia. Eu falei para ela assim, se tu quiser ir, tu pode ir. Eu não vou para a praia, eu vou para o monte. E eu subi o monte e fiquei 5 dias, do dia 1º ao dia 5. E falei, eu só saio daqui quando o senhor falar comigo. Chute na árvore, cabeçada na árvore, demônio falando comigo. E eu fiquei 5 dias sozinho. No 5º dia eu desci, todo enlaminhado, mais preto do que eu já era. Cheguei para ela e falei assim, ó, Deus falou comigo. Ela, o que Deus falou? Eu falei, Deus mandou nós ir embora para Jaraguá. Ela, então é agora. Começou a pegar umas bolsas que ela tinha de quando ela trazia coisa do Paraguai. E a gente foi embora para Jaraguá. Eu estou falando de 5 anos atrás. Nós tínhamos dívidas, nome sujo. Eu fui embora para Jaraguá pela uma ordem de Deus. Deus falou para mim. Ela já tinha falado, Deus fechou as portas em Joinville para você. E eu dizia, não, Deus falou que vai me honrar aqui, porque aqui eu fui muito maltratado, não sei o quê. Ela falou, Deus fechou as portas. E realmente. Fomos para Jaraguá, começamos a Remindo Nações, numa garagem, e a mesa de sinuca era o meu púlpito. E ali eu comecei a pregar o evangelho, com nome sujo, com um monte de gente me cobrando, com razão, porque eu devia, um monte de coisa do passado para resolver. E ali foi a minha experiência com Deus, onde Deus falou para mim assim, eu quero ver agora o quanto você suporta. Eu quero ver o quanto você aguenta agora. Você não é profeta? Você não quer ser profeta? Porque entregar a revelação é fácil. Eu quero ver a revelação se cumprir. Entregar ela é fácil. Hoje tem aplicativos aí para quem entrega a revelação. Tem sites. Pessoas pesquisam no Facebook, não sei na onde, no Instagram. Mas eu quero ver você entregar e se cumprir. E eu estou falando porque eu tenho testemunho para falar. Eu era miserável. E depois que eu casei com ela, tudo mudou na nossa vida.
Glória a Deus. A gente transformou. Você foi lá na igreja, você viu uma igreja de Sim. 5 anos, o padrão que ela é. Sim. E as pessoas que têm se agregado hoje. Eu só contando um pouco dessa história aqui, que eu sei que é um resumo, de fato, eu posso intitular o senhor aqui de alguém que é um exemplo de superação. Então, nesses 5 anos de igreja, eu abdiquei de muito, pastor. Pastor, eu durmo 3 horas por dia. Todo dia, 3 horas da manhã, eu estou na igreja. Hoje o senhor tem um ministério apostólico, né? Eu tenho um ministério apostólico.